vamos falar das Carolinas. Você sabe, conhece qual é o nome da massa da Carolina, ou da Eclair, ou bomba, como é muito conhecida aqui no Brasil? É a pâte à choux. O nome é dificinho assim, né? Mas é uma receita super simples. A execução dela é bem tranquila e eu vou mostrar aqui pra você. Roda a vinheta. Oi, eu sou a Adri e antes da gente começar esse vídeo de hoje, eu quero mostrar pra vocês que eu já estou devidamente instalada aqui na minha cozinha da minha casa, gente. Essa é a minha casa, ou pelo menos um pedacinho dela, né, que é a cozinha. A gente desmontou lá o estúdio, como vocês sabem, lá na minha confeitaria e trouxemos tudo pra cá. Então agora, os vídeos a partir de agora vão ser aqui na cozinha da minha casa. Sejam muito bem-vindos! Vamos lá! Gente, a pâte à choux é uma massa que ela é cozida e depois assada. É uma massa de receita muito simplificada, mas você precisa ter uma técnica para reproduzir ela e ela ficar perfeita, tá? Não é difícil, só você acompanhar os passos, não precisa termômetro, nada disso. É bem tranquilo e eu sei que você vai curtir bastante. O segredinho aí da pâte à choux, bastante ligado com o forno, tá? Precisa ser um forno bem quente e ela precisa assar muito bem para ela se manter. A pâte à choux é uma massa, né? Ou Carolina ou bomba, é uma massa que a característica dela é ser oca dentro. Então, se ela não tiver oca, ela não está na execução correta, tá? Então ela precisa estar bem vaziazinha dentro, ela é um balãozinho, tá? Porque daí depois a gente vai encher com muito recheio dentro desse balãozinho e aí a gente vai denominar o nome dela de acordo com o formato, é isso que manda quando a gente vai nomear então a nossa massa. A nossa massa se chama pâte à choux e o nome do doce que é executado com ela vai depender muito desse formato, né? Então, no formato de bolinha a gente chama de Carolinas aqui no Brasil. No formato longilíneo, né? Que é chamado de Eclair lá fora, aqui a gente chama de bomba. Não sei porquê, né? Porque não tem nada de bomba, só se for bomba calórica. Pra gente executar essa massa, a receita é sempre a mesma, a gente só vai variar nos formatos, tamanhos. E é uma massa super neutra. Você pode rechear ela com doce, como é tradicional, né? Rechear com doce, mas ela aceita super bem o salgado. Você pode também fazer ela bem grandinha e inclusive fazer sanduíches com ela, que vai super bem, uma massa bem neutra, bem gostosa de trabalhar, vocês vão curtir. E aí eu separei já aqui os meus ingredientes e a gente vai fazendo junto aqui então, tá? Vamos lá! A gente precisa de uma panela normal, não tem especificação nenhuma, mas eu gosto da panela com fundo mais grosso, que a gente tem um maior controle do calor aí na panela, é mais fácil de trabalhar, você vai ver do que eu tô falando. O que vai pro fogo? Vai a água e a manteiga, tá? A gente vai colocar a água e a manteiga e daí depois, quando levantou a fervura, a gente vai acrescentar a farinha, e a minha farinha aqui no caso já tá com o açúcar e o sal porcionados já junto, porque a gente precisa despejar isso tudo de uma vez para poder cozinhar a nossa massa. E aí vocês vão acompanhar esse processo aqui comigo. Então a gente vai começar levando então pro fogo a água, vou colocar aqui na minha panela, e a manteiga, que é a nossa gordura da nossa massa. E isso a gente leva então pro fogo, vai levar para ferver. A gente vai levar para ferver isso então, e a hora que levantou a fervura, a gente vai acrescentar o restante dos ingredientes. Aqui na panela eu coloquei 250 ml de água para 100 gramas de manteiga. E aí a gente vai levar isso pro fogo, deixar aqui até ferver, tá? A gente precisa que essa manteiga derreta, né? Fique líquida e a gente precisa desse calor. E aí depois, quando a gente colocar a farinha com o açúcar e o sal, a gente vai precisar cozinhar um pouquinho essa massa. Depois essa massa vai para um processo de batimento na nossa batedeira e aí sim nós vamos acrescentar os ovos da receita. Então assim, é uma receita simples, mas você tem que seguir todos esses passos
que também são simples, né? Mas se você não seguir, você não vai ter o resultado da patachu, que é uma massa bem oca, tá? Pra gente ter essa massa oca, precisa seguir, então, essas técnicas que eu tô mostrando aqui pra vocês. Vamos aguardar, então, chegar aqui na temperatura pra gente continuar a nossa receita. Gente, chegou, então, o momento, ferveu a nossa água, agora eu vou acrescentar a farinha com o sal e o açúcar. Aqui eu tenho 150 gramas de farinha para 15 gramas de açúcar e 8 gramas de sal. Se você não tiver uma balança, você pode consultar a tabela de medidas aí no Google, que você acha tranquilamente quanto que dá aí em colheres, tá? Mas é bem tranquilo, uma colherzinha aí de café aí de sal e uma colher de chá de açúcar, você consegue também chegar nesse resultado tranquilamente, tá? E daí 150 gramas de farinha, agora nós vamos colocar tudo de uma vez e aí vai virar uma massa, tá? Vai ficar uma bola, tipo massa de coxinha, é isso. Vamos lá! E tá pronta então a nossa massa, ó, ela fica bem firme mesmo, ó, uma massa, uma bolinha mesmo. Está quente, nós vamos levar para a batedeira assim quente mesmo. Vamos começar a bater e quando ela parar de soltar toda a fumaça, quer dizer que ela já baixou a temperatura o suficiente para a gente começar a acrescentar os ovos, que eu já vou mostrar para vocês. Então eu vou colocar aqui a minha massa. Se você tiver aquele batedor de raquete ou folha, pode ser também, até prefiro, eu tô sem ele aqui agora, mas pode ser tranquilo, tá? Que é mais leve para bater. Aqui é pequenininha a minha receita. Não precisa ser velocidade muito alta, a gente só vai bater isso para soltar um pouco esse calor, tá? E depois a gente vai agregar então os ovos. Aí eu vou quebrar aqui meus ovos, a gente precisa de 200 gramas. Isso dá aproximadamente 4 ovos, tá? Eu tenho ovos grandes aqui, talvez 3 já dê. Agora toma aqui. Opa! Antes de acrescentar os ovos, a gente bate ele muito bem, porque se eu acrescentar a clara e a gema separadas, pode ser que uma ou outra coagule e vai ficar pedacinhos na minha massa. Então eu bato isso para ficar bem homogêneo e já entrar na massa já misturado. Aí vou colocar sempre aos poucos.
finalizar então, aí nós vamos dar uma olhadinha nessa massa, ó. Ela é uma massa bem elástica, tá? Característica aí então da patachu, é uma massa super elástica e ela é bem lisinha mesmo. A gente bate ela na batedeira, ela fica bem sedosa. Vou dar uma mexidinha aqui só para me certificar de que todo mundo se misturou muito bem aqui na minha batedeira, no meu bowl. E agora nós vamos pingar isso com um saco de confeitar, tá? Não precisa ter bico, você pode apenas cortar, ou se você quiser modelar com o bico, também dá. Se você quiser fazer com um bico serrilhado, tá? Sem problemas. Aí a gente vai pegar aqui então, vamos colocar o saco de confeitar apoiado num copo, para eu ter mais facilidade de colocar essa massa, tá? Aí vou pegar ela aqui e vou colocar no meu saco de confeitar. Então que nesse momento o meu forno já precisa estar pré-aquecido, tá? Já precisa estar bem quente, tá? Em torno aí de 200 graus, para que a gente consiga assar isso e ela inflar, né? Ela precisa inflar. Então, essa aqui é a minha massa. Vou pegar aqui então a minha assadeira, que tá aqui com um tapete teflonado, tá? Mas pode ser papel manteiga, pode ser tapete de silicone, pode ser só untado também, não tem problema. A patachu é bem tranquila em relação a isso. E aí nós vamos modelar então as nossas carolinas ou a eclair, bomba, como você quiser chamar aí. Então eu vou fazer vários formatos para vocês verem. Prontinho, a gente vai levar isso então pro forno. Ele vai ficar aproximadamente 25 minutos, 30 minutos, mas vai depender muito do seu forno, então precisa observar. A hora que estiver bem moreninho, bem assadinho, você toca nela, vê se ela não tá muito macia, tá? Ela precisa estar mais crocantezinha, porque senão a hora que você tira do forno, ela murcha toda, tá? Então vamos colocar isso no forno e deixar ela bem assadinha. Estão prontas então nossas carolinas aqui do Brasil, nossas bombas, né? E aí agora a gente vai rechear para mostrar para vocês as possibilidades aí. As não, né? Vou mostrar uma possibilidade aqui para vocês, mas existem N ideias aí que dá para usar para rechear. Então a gente vai pegar, vou até mostrar aqui dentro dela como é que ela fica. Eu vou cortar, mas dá também para fazer furando ela, tá? Ó, tá vendo? Ela fica oca dentro, olha só. A gente vai pegar aqui um recheio de doce de leite. Opa! Um recheio de doce de leite. Bem recheadinho aqui, ó. Bem gordinho. Vou colocar esse Crisp Pearls aqui, que é da Calibu, que é de caramelo com flor de sal. Aí dá um crocantezinho assim. E aí a gente tampa. E aí vou fazer mais um charmezinho aqui em cima dela. Bem fofucho, bem gostosinho. E aí a gente coloca mais Crisp Pearls aqui, de caramelo com flor de sal. Ó, por isso que chama bomba, né, gente? Por isso, olha! Essa é uma
das opções que você pode usar aí para rechear então a sua eclair ou a sua bomba, né? E existem N aí possibilidades que você pode usar creme de confeiteiro, enfim. Eu vou deixar aqui o link de um vídeo que eu ensino recheios, inclusive tem esse recheio aqui que eu coloquei aqui hoje, que é um recheio à base de doce de leite. Muito saboroso, com o doce super equilibrado e tem assim outras opções também. Tem de 5 leites, tem de brigadeiro. Eu vou deixar o link aqui pra você assistir. Muito obrigada por estar aqui, por assistir esse vídeo até aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar então o seu like, faça a sua inscrição se você ainda não fez isso e compartilhe com seus amigos que você vai me ajudar muito, muito, muito. Eu tô muito feliz de ter produzido esse primeiro vídeo aqui na minha casa e eu espero que venham muitos e muitos mais como esse. Grande beijo e até o próximo vídeo.